Boa tarde, irmãos. Mais uma edição do nosso Pão das Três. Espero aí a participação de todos vocês. Nós vamos começar o nosso encontro de hoje orando e logo na sequência cantaremos o hino 380 do cantor cristão, porque hoje o nosso tema é sem ofensas, né? Baseado aí em Provérbios capítulo 18, o versículo 19. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais uma tarde. Obrigado pela presença dos irmãos. Pedimos que a tua bênção mais uma vez esteja sobre esse nosso culto, esse nosso encontro, onde estudamos um pouco da tua palavra, onde oramos e onde de alguma maneira a tua igreja também é fortalecida, edificada e promove também um momento de comunhão e de interação, Pai, entre os teus filhos. Seja conosco durante todos os momentos desse nosso culto e a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Isso aí, vamos lá então, vamos cantar o hino 380 do cantor cristão, tá? Hoje eu vou fazer, talvez um pouco diferente do que eu costumo fazer, vou cantar 3 estrofes, aí no final eu canto as últimas duas, tá? Um hino bastante conhecido aí, né, o 380, né, que fala sobre amor, inclusive amor é o nome, né, do hino, e falando aí sobre as relações cristãs, sobre o comportamento dos cristãos e os desafios, né, que a gente tem aí para a nossa vida. O adorno desta vida é o amor, a alegria é concedida pelo amor, é benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente, este meigo amor, com suspeitas não se alcança. Doce amor, onde houver desconfiança, ai do amor, pois mostremos tolerância, muitas vezes arrogância, muitas vezes arrogância, murcha e mata o amor. Muito bem, eu não estou com a garganta muito boa, então eu vou cantar depois as últimas 3, se ainda me sobrar voz para cantar aí os últimos 3. Pega um pouquinho de água para mim, por favor. Tá? Indo sobre o amor, né? Sobre as nossas relações cristãs. Então depois, se eu tiver condições, eu canto aí a última parte. Hoje a voz aqui está um pouquinho sofrida. Irmãos, durante os nossos encontros, então, do Pão das Três, a gente tem trabalhado aí diversos temas, né? Diversos livros diferentes. Então eu tenho trabalhado o livro de Provérbios, né? O pastor Márcio tem trabalhado Gálatas, o pastor Israel vem trabalhando aí em Atos, vem trabalhando também nos cultos lá na igreja o livro de Eclesiastes. Então a gente tem tido aí uma dose boa aí, né, dos ensinamentos salomônicos, né? Não está errado não, né? Os ensinamentos de Salomão para as nossas vidas, tá? E a gente continua em Provérbios, hoje já chegando aí no capítulo 18, tá? Como eu disse, né? Chegaria um momento em que vários temas voltariam, né? Estariam aparecendo novamente no livro de Provérbios. Aí a gente avançaria um pouquinho, tentando detectar alguns versos, algumas passagens de temáticas que a gente não abordou ainda. E hoje a gente escolheu aqui o versículo 19 do capítulo 18, tá? Para falar isso sobre ofensas, tá? E espero não ofender ninguém com a mensagem de hoje, né? Se bem que a gente que prega, né? E lógico, essa questão de não ofender é uma brincadeira, a gente sempre corre o risco, né? A pregação,
ela não tem o propósito de ser uma ofensa, né? De ser algo para estragar a vida das pessoas, mas é lógico que a mensagem do Evangelho, como ela fala contra o pecado, como ela revela as dificuldades, né, do coração humano, como ela revela a sujeira humana, como ela coloca muitas vezes luz sobre as trevas, né, revelando onde as trevas estão, muitas vezes pessoas se ofendem, né, com o conteúdo do Evangelho, né? E a gente que é pastor, a gente está sempre correndo esse risco e a gente não pode correr dele, de através da pregação da mensagem a gente acabar provocando alguém, até ofendendo alguém, né, que vai ficar bravo e chateado com a gente. Mas quando isso acontece, não é motivo de tristeza para nós. Se nós pregamos a palavra de Deus como ela é, e se infelizmente a pessoa se sentiu ofendida, eu vou ser bem sincero para vocês, para nós soa até como um elogio e dá a nós até um certo sentimento de que a gente tem feito o nosso trabalho como ele deve ser feito, né? Porque muitas vezes é para mexer mesmo, para bagunçar com as mentes aí e com os corações das pessoas, tá? Então vamos lá, Provérbios capítulo 18, o versículo 19, tá? Eu vou ler talvez até mais de uma vez, né? Quando é um versículo só, eu leio mais de uma vez. A gente vai orar e vamos aí comentar esse trecho tão importante de Provérbios, tá? O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. Então, novamente, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um palácio, tá? De um palácio. Então vamos orar. Pai querido, nós te damos graças, ó Deus, porque mais uma vez estamos na tua presença e mais uma vez vamos compartilhar, ó Deus, um trecho da tua palavra. Se conosco, ó Pai, mais uma vez, nos orientando e nos guiando. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. A gente já viu, né, que Provérbios tem uma porção de temas, né? Muitos temas, né? Falando sobre sabedoria, falando sobre casamento, falando sobre o uso da língua, falando a respeito do uso dos bens materiais, falando a respeito dos caminhos corretos, né, que a gente tem que peregrinar aí ao longo da nossa vida. Então a gente tem aí uma série aí de temas importantes. E um deles, e não é a primeira vez que apareceu e não será a última, diz respeito às nossas relações com as pessoas, não apenas dentro do casamento, mas em relação às amizades, em relação a pessoas estranhas, a pessoas do nosso convívio. Inclusive a gente já abordou de alguma maneira essas temáticas aí ao longo desse tempo que a gente está juntos aí falando de Provérbios, que eu já não sei exatamente quantas vezes a gente já trabalhou isso aqui. Estamos no capítulo 18, eu imagino que a gente já deve estar aí talvez uns 25, 26 encontros falando de Provérbios, tá? E já passamos aí mais ou menos do meio do livro. Agora vai um pouquinho mais rápido, porque são trechos mais pinçados, aí, mais selecionados, né? Então ele diz assim, o irmão ofendido. É lógico que o conceito de irmão, né, que Salomão tem, não é o de irmão de igreja, né? É do semelhante, né? Um patrício, alguém que é da sua pátria, né? Alguém que está ali no seu convívio. Mas não está errado a gente aplicar a questão do irmão ofendido como sendo alguém da igreja, tá bom? Então eu gosto muito de fazer essas distinções. Muitas vezes é como a gente já pular para a interpretação do texto sem fazer o caminho. Eu não gosto disso, eu gosto de passar pela interpretação. Então, um irmão ofendido, e é lógico que quando ele está dando esse recado, ele está dizendo assim, quando você ofende alguém, né? Então ele não está necessariamente pensando em você como alguém ofendido. Ele está pensando em nós, né? Você, eu, nós, como pessoas que ofendemos. Ou seja, quando nós ofendemos alguém, aí diz, é mais difícil de conquistar, eu diria talvez até reconquistar, do que uma cidade forte, tá? Essa ideia de cidade forte, para nós é uma ideia tão distante, né? Porque nós estamos muito longe de um contexto de guerra, vivemos aí numa grande metrópole, cercada aí por acho que 42 cidades, eu acho que é isso. Então a gente não tem muito aquele conceito de guerra, né, dos muros e tudo. Então, as cidades eram escolhidas muitas vezes ser construídas sobre montes,
cercadas de muros, e esses muros eram vigiados, né, por soldados 24 horas por dia. Geralmente esses muros eles tinham uma largura, né, muito grande, né, eu posso dizer uma espessura muito grande, para que eles fossem resistentes a ataques, né, naquela época ataques de pedras, para que fosse difícil de invadir, por isso também eles eram muito altos, e aquilo ali demandava estratégia, demandava esforço, demandava que os ventos soprassem, né, a favor daquele exército, e conquistar uma cidade forte, né, ele coloca cidade forte, ou seja, uma cidade bem construída, bem edificada, bem fortalecida e bem protegida, ela era muito difícil, né? Aí ele diz assim, olha, isso daí é mais fácil conquistar uma cidade forte, é isso que ele está dizendo, do que conquistar o coração de alguém que você ofendeu, de um irmão que você ofendeu, tá? E aí ele coloca assim, e as contendas, né, as brigas, as divergências, são como ferrolhos de um palácio, né? Os ferrolhos aqui no caso, né, tem a ver com aquelas travas, né, que são colocadas nas portas e que também criam dificuldades, né, e restrições ali de acesso aos súditos e às outras pessoas de entrar no palácio. Ou seja, as contendas criam ferrolhos, né, que criam barreiras difíceis de serem transpostas, ou seja, criam um distanciamento, né? Então, tem gente que parece que gosta de contenda, né? Mas o resultado da contenda, obviamente, é a divisão, né? Eu mesmo devo confessar a vocês que gente muito briguenta eu me afasto. Eu não gosto de gente muito briguenta, não, né? As pessoas que discutem por qualquer coisa e tudo, eu me afasto, eu não me desgasto, não. Isso é uma característica minha. Pode ser que tenha gente que conviva bem com isso, até goste. No meu caso, eu não gosto, não, tá? Então, é dentro desse versículo, né, desse texto, em que Salomão traz para a gente elementos assim, do contexto lá, da cidade forte, das portas, né, de um palácio real, de brigas, de contendas, de ofensas, né, que a gente tá pensando isso. Aí a primeira pergunta, que é uma pergunta que eu faço, né, eu acho que é uma pergunta justa. Por que isso acontece? Olha só, eu estou falando de um irmão, de um semelhante, de alguém próximo, né? Por que quando nós ofendemos alguém, reconquistar a confiança dessa pessoa ou a aproximação é difícil? A própria Bíblia está dizendo isso, é muito difícil. Parece lógico que a gente defenda a ideia de que não faz sentido algo como isso, né? No primeiro momento parece não fazer muito sentido. Peraí, é alguém Vamos pensar em irmãos da igreja, né? Que é onde a gente vai acabar chegando, então vamos direto ao nosso ponto nosso alvo. Por que um irmão que foi salvo por Cristo, né? Alguém que compartilha do mesmo Espírito, do mesmo Deus, da mesma fé. Vamos lembrar daquilo que Paulo fala lá em Efésios, né? Um só batismo, um só Senhor, uma só fé. Ali ele não está falando de quantidade, né? Mas aquele um é principalmente qualidade, qualitativo. É só um Senhor, uma só fé, a mesma fé, um só batismo. Eu já vi gente defendendo a ideia ali, né? A gente não defende o rebatismo, tá? Mas usando o texto para falar que o texto está falando de quantidade, que a gente só pode ser batizado uma vez na vida, né? Principalmente alguns que às vezes vêm de uma outra religião, que já batizou e não querem se batizar, porque esse tipo de coisa, infelizmente, acontece. É difícil, mas acaba acontecendo. Mas ali ele está trabalhando principalmente a questão do tipo de batismo, né? Não existe outro, né? Então, a exclusão não é por quantidade, a exclusão é por inexistência. Tá? Um só batismo não quer dizer que é apenas um, quer dizer também que não existe outro, né? Então, num certo sentido, é até mais restritivo do que pensar só em quantidade. Mas por que alguém que compartilha com a gente de tanta coisa, do mesmo coração, da mesma alma, da mesma salvação, alguém que tem esperança de ir para o céu, como a gente tem, ou seja, que vai nos acompanhar na eternidade, pode desenvolver conosco
um nível de distanciamento, de antipatia, de conflito tão grande a ponto de ser quase impossível ser reconquistado. Eu diria até que há muitos casos, né, quando há a reconquista, né, quando muitas vezes o que acontece mesmo é colocar uns panos quentes em cima, porque aquela desconfiança, aquele desgaste acaba acompanhando. Aí a gente vai para a experiência, né, a experiência de vida cristã e a experiência pastoral, de conviver com pessoas, de conversar com pessoas, de ouvir o que as pessoas na sua verdade, na sua sinceridade, elas manifestando as suas insatisfações com irmãos por coisas do passado. Tem gente com 60 anos de idade, né, que teve um atrito com um irmão com 15 anos, né, e ele está com 60 anos de idade e ele ainda lembra daquele negócio que aconteceu 45 anos atrás. Tem gente assim, né? E ainda mantém uma postura de distanciamento, de desconfiança, uma certa mágoa ali no coração. E a gente fica me perguntando aqui, por que será que isso acontece? Né? Obviamente, irmãos, esse texto, né, é uma coisa que a gente precisa logo colocar de cara. Ele não está nos autorizando a nos sentirmos ofendidos com alguém, nos afastarmos, e nem a cruzarmos o braço e acharmos que é absolutamente normal quando alguém ofendido se distancia quase que definitivamente de nós. Tá? Então, existe uma diferença muito grande, eu gosto muito de trazer esses dois termos, entre o ideal e o real. Então, esse texto de Provérbios 18, 19, ele não está tratando do que é o ideal, porque isso aqui não é o ideal. Isso aqui, infelizmente, é algo ruim, desaconselhável, que a gente não espera. Mas ele está tratando do que realmente acontece. Então, eu gosto muito de fazer essa distinção. A gente trabalha pelo ideal, a gente trabalha por aquilo que é certo, mas a gente sabe que por vários motivos, muitas vezes a realidade é diferente daquilo que a gente gostaria que fosse, ou até do próprio planejamento do próprio Deus. E é lógico, dentro de uma situação passageira. No céu não vai ser assim, não é? Então, a gente precisa primeiro fazer essa distinção. Ele está mostrando como é que é o coração humano, como é que, infelizmente, muitas vezes as relações humanas elas se desenvolvem, como elas acontecem. Então, por causa do pecado, por causa da dureza do coração, que essas coisas acontecem. Ou seja, aquele que se ofende e se afasta, ele não está biblicamente justificado da sua atitude e nem amparado por Deus e por sua palavra para esse tipo de atitude. Ele está errado. Não é? Então, o texto está abordando exatamente o seguinte: vamos evitar ofender, vamos evitar chegar numa situação como essa. Pegando paralelo com outros textos, né, medir a palavra, dar preferência por não falar, por ficar quieto, né, dar preferência por esconder a questão. Pastor, esconder a questão, sim, Provérbios diz isso, que o sábio, ele sabe guardar as coisas no coração dele e resolver de fato. Não é? Então, para evitar o atrito, para evitar o conflito, então, esse tipo de pensamento deve nos acompanhar. Então, a primeira coisa que tem que ficar muito claro, tá? O texto não está justificando quem se ofende e se afasta. O texto está apenas descrevendo, infelizmente, como são as relações humanas por causa do pecado, da dureza que há no coração do homem por causa do pecado. Então, essa é a primeira coisa. Uma segunda coisa, por mais que a gente saiba que os nossos irmãos são pecadores ilimitados, é muito natural que boa parte de nós esperemos demais do outro. Então, a gente também carrega uma expectativa acima do normal e acima do real, vou usar de novo essa palavra, daquilo que as pessoas às vezes realmente têm para oferecer. Então, existe também da nossa parte um problema sério de expectativa. E é por isso que muitas vezes, quando alguém nos ataca, ou quando alguém faz algo que a gente não gosta,
o nosso coração pode se magoar tanto. E é por isso que pessoas também podem se ofender conosco, porque elas esperam muito de nós e muitas vezes a gente entrega menos, ou muitas vezes a gente entrega algo ruim e elas ficam profundamente magoadas e ofendidas conosco. Então a gente tem um problema aí também que eu vou chamar de problema de expectativa. Então o primeiro é essa falta de distinção entre o ideal e o real. A gente precisa aprender a fazer. E a segunda, né, é um problema sério de expectativa, né? A gente que é pastor, então, a Bíblia exige de nós, né, um comportamento extremamente elevado, um comportamento absolutamente nobre, palavras medidas, um coração cheio de amor, de perdão, uma capacidade de lidar com quem é difícil de lidar e tudo mais. Mas a gente também é ser humano, né? Então, às vezes a gente até não ofende, às vezes não diz alguma coisa, mas tem gente que fica bravo com a gente por causa de um momento de silêncio, tem gente que fica contrariado com a gente porque às vezes a gente toma uma decisão diferente daquela que eles esperavam tomar. Às vezes a gente também, né, passa por momentos de contrariedade, de nervoso, às vezes a gente precisa até agir com um pouco mais de ímpeto, aí as pessoas ficam assustadas quando a gente reage de uma forma mais enérgica, e aí acham que a gente não deveria agir daquela forma, e mal sabem que muitas vezes a gente tem realmente que fazer isso. Então, esse problema, há um problema seríssimo de expectativa entre nós, né? E não existe nenhum bom pastor, não estou falando de Cristo, estou falando dos pastores humanos, que não tenham ofendido alguém, contrariado alguém, ou corrompido e destruído as expectativas das ovelhas e das pessoas que o cercam, tá? E, obviamente, eu me encontro entre eles, né? Eu já ouvi isso de ovelha, eu não esperava isso de você, principalmente aquelas ovelhas mais dramáticas, né? E ficam chateados. Às vezes pessoas, né, se afastam da gente e você não tem a mínima ideia por quê, para de conversar com você. Hoje, com as redes sociais, né, tem gente que você manda mensagem e não te responde, né? E acha que a gente não fica chateado com isso. A gente fica, né? E a gente fica imaginando onde é que foi que a gente ofendeu. E às vezes a gente quer saber, né? Porque às vezes a ofensa pode ter sido por um bom motivo. Às vezes as pessoas ficam bravas com a gente quando a gente faz coisas certas. E aí a gente não vai se preocupar com isso não, tá? A gente não vai se doer não, tá? Fica tranquilo, porque essa daí não vai doer não. Vai acontecer motivo. Vai acontecer motivo, a gente fica um pouco chateado. Então a segunda coisa é expectativa, né? A terceira, né, que eu já falei, mas eu quero especificar mais, é que a gente esquece da nossa natureza, né? Então o Salmo já diz, né, que em pecado me concebeu a minha mãe, né? A nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Nós já temos Cristo, já vencemos o pecado, mas ainda estamos num mundo caído e como o apóstolo João diz, né, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, né? E quem é mentiroso, você já sabe, filho de quem é, né? A própria Bíblia diz isso, né? Jesus fala, né, vocês são, né, tem por pai o diabo, né? Porque o diabo é mentiroso desde o princípio, né? A gente conhece bem essa briga de Jesus lá com os religiosos lá em João 8 e também coisas que aparecem lá nas cartas do apóstolo João. Então, a nossa natureza é uma natureza também pecadora e que vai nos levar muitas vezes a em algum momento até magoar alguém que a gente não deveria, até ter uma atitude que realmente está errada, que realmente não está conforme, a gente falha, a gente erra. Então a gente também precisa ter cuidado nesse sentido, aumentando a nossa vigilância e também olhando para todos que estão à nossa volta como falhos e como pecadores, como pessoas que estão sujeitas a fazer coisas que são ruins, que são inadequadas, né? Então, a situação às vezes a gente é tão difícil porque a gente convive tanto com as pessoas, a gente aprende a fazer uma leitura de como funcionam os relacionamentos humanos, e aí esse tipo de coisa ela fica muito estampada diante dos nossos olhos. A gente consegue perceber as intenções, o que conduz as palavras e as atitudes das pessoas. Isso deveria nos levar a nos sentirmos ainda mais ofendidos, porque a gente percebe o calor da ofensa. Mas, como é que a gente lida com isso?
sabendo que todo mundo peca, que todo mundo falha, que em algum momento as pessoas à nossa volta podem fazer coisas que podem nos ofender e até nos prejudicar, e se a gente tem uma consciência plena disso, de alguma maneira a gente fica guardado, de alguma maneira a gente fica blindado. Me parece até que uma expectativa correta, aí repensando aqui no segundo ponto, seria exatamente ou não esperar coisas das pessoas, ou até esperar que coisas ruins venham delas, porque a nossa natureza nos leva muitas vezes a produzir coisas ruins. Tá? Um outro motivo é que muitas vezes uma ofensa pontual ela pode soar para nós como um pensamento que a pessoa carrega no nosso coração. Ou, pensando no sentido contrário, muitas vezes uma colocação que a gente faz num determinado momento pode soar para aquela pessoa que ouve como um pensamento que está guardado no nosso coração e como se fosse o raio-x que a gente faz da vida daquela pessoa que a gente ofendeu. Ou seja, revela o que a gente realmente pensa daquela pessoa. Portanto, isso aí é um negócio muito complicado. Vamos imaginar que você, uma situação bastante extrema aqui, né? Que você xingue alguém, né? Que você calunie alguém, que você adjetive alguma pessoa, fale alguma coisa a respeito dela. Ela ouve aquilo, ela passa a olhar para você como alguém que a avalia, que a mede, que a julga por aquilo que você disse. Então, realmente isso daí se torna um negócio muito pesado, né? Então você imagina, vamos pegar um negócio assim, que é comum de ouvir falarem de pastor, que pastor é ladrão. Isso aí se ouve, a gente sabe que não é, né? É uma generalização péssima. Existem pastores ladrões? Existem, mas na verdade eles são uma minoria. Numa pesquisa que eu fiz, eu preciso ainda sujeitá-la a algumas observações. Pelo número de igrejas, denominações e crentes que nós temos no Brasil, há entre 197 mil e 202 mil pastores no Brasil. Parece um número elevado, mas na verdade não é, tá? O número médio de membros das igrejas aí, no geral, no Brasil, é em torno de 165 pessoas. Isso incluindo as mega igrejas e as denominações também pentecostais e neopentecostais. Quando excluídas, esses números aí variam bastante, né? Então não dá para imaginar que desses 200 mil pastores, né, que 180 mil deles sejam ladrões, porque a gente sabe que na verdade não é. Mas de repente, numa conversa, alguém pode colocar isso para a gente, né? Eu mesmo já ouvi muita piadinha nesse sentido, né? Eu trabalhava visitando clientes, nunca escondi duas coisas das pessoas, nunca escondi que eu era cristão e que eu era pastor. Então, os meus clientes, é lógico que eu não chegava no cliente e falava que eu sou pastor, né? Não é assim que funciona. Eu estava ali numa função de vendedor, de empresário, de representante comercial, então era assim, mas quando desenrolava uma conversa para o lado mais pessoal, eu sempre tinha isso, né? E a oportunidade também de pregar o evangelho. Então, muitas vezes o pessoal faz essa brincadeira, vamos abrir uma igreja, eu vou ser o tesoureiro, você é o pastor, tal, né? E você é pastor, mas todo que eu saiba, pastor é ladrão e tal. Então, ela te rotula, e é um rótulo muito pesado, é um rótulo muito agressivo, não é? Uma pessoa, quando ela diz isso, ela pode dizer isso num tom de brincadeira, ela pode fazer isso de forma impensada, mas de qualquer forma está no coração dela. Mas aquilo ali é também, é onde eu quero chegar, um registro de um momento, né? De uma raiva no coração de um pecador miserável que fala aquilo que vem à cabeça ou que fala aquilo que está acostumado a ouvir. Tá? Então, é muito complicado também a gente se apegar nos nossos relacionamentos a momentos pontuais, a questões pontuais que são ali ditas, né? Porque senão a gente não aguenta, né? Porque as pessoas falam da gente todo tipo de coisa, a gente ouve coisas que podem soar ou ser interpretadas como ofensivas o tempo todo. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Então nos nossos relacionamentos,
a gente tem que olhá-los assim de uma forma mais geral. Hoje a gente está aprendendo, né? A gente está vivendo um tempo tão difícil das relações humanas, inclusive entre nós cristãos, né? Então, hoje as pessoas brigam porque um gosta de vermelho, o outro gosta de verde. Hoje já conseguiram, né? E a gente contribuiu para isso também, uma coisa que me entristece profundamente, dividir o mundo em duas partes e tornar essas duas partes completamente inimigas uma da outra. Aí você fala, pastor, está falando de política. Não estou falando só de política, não. Dentro da igreja, além da questão política, existe uma rixa entre calvinista e arminiano, que, gente, só falta derramar sangue, viu? O negócio é horroroso, é feio demais, né? Tem aí entre até posições escatológicas, aí o pessoal fica brigando. Eu sou aliancista, eu sou dispensacionalista, eu sou pressuposicionalista, e o pessoal briga, né? A gente parece ter uma vocação para o racha, né? Para a briga, para o conflito. E a gente não pode adotar essa postura. Engraçado que as pessoas brigam às vezes por coisas que não dá nem para ter certeza, né? Não dá para ter certeza a respeito de um monte de coisa a respeito do final dos tempos. A certeza é que Cristo vai voltar e vai levar a sua igreja. Agora, em que momento, como é que a ordem vai ser a ordem das coisas, há muita incerteza nas nossas avaliações. Isso aí está na mão de Deus. E Ele deixou esse mistério exatamente para a gente não ficar fazendo conta. A gente tem que estar pronto para a volta de Jesus agora. É isso que a Bíblia nos ensina, né? O calvinista fica brigando com o arminiano, aí eu estou falando dos dois extremos, desculpa aqui a ofensa, né? Mas é uma idiotice, né? Porque é um sistema muito complexo para a gente resolver. Deus é soberano? O ser humano gosta de alguma liberdade? Sim, ele tem uma certa liberdade. Como é que casa as duas coisas? Não sei. E a postura do pastor Júnior aí também não quero saber, não dá, isso é demais para a minha cabeça. Tá? Bom, pode ser que eu seja, sei lá, menos inteligente do que os outros também, e eles tenham conseguido entender algo que eu não entendi. Mas eu já bati cabeça em cima desse tema e não dá. A única coisa que eu sei é que Deus é soberano e que eu não sou um robô na mão de Deus e que eu amo Jesus voluntariamente. Eu tenho amor por Jesus, eu amo Jesus também. Tá? A salvação é pela graça, mas foi uma coisa assim que eu também entendo que de alguma maneira eu me senti atraído por ela. E isso é um mistério, né? Isso é um mistério, né? O pessoal não quer deixar Deus com sua soberania, com seu poder, quer entender tudo matematicamente e fazer continha. Isso daí para mim soa até um pouco desrespeitoso, desonroso. Para mim isso aí é uma espiritualidade muito ruim, a gente tem que ter cuidado. Deus é Deus, nós somos seres humanos, e os limites do nosso entendimento são bem baixinhos, assim, né? E a gente, infelizmente, né? Ou felizmente, eu acho que felizmente, tem que aceitar isso, porque Deus é Deus e a gente é o que é, né? Então a gente mal dá conta do nosso próprio dia, que é mergulhar, né, nos mistérios de Deus. Mas tem gente que briga, né? Voltando ao nosso assunto, né? Esse parênteses longo que eu abri. Briga e luta por causa dessas coisas. Então é uma bobagem muito grande. Então, brigar por coisas que às vezes a gente não tem certeza e também né, brigar por coisas pontuais, a gente tem que ter muito cuidado, porque elas podem causar aí a ofensa, né, ofender alguém, e vai ser muito difícil resgatar aquele coração que a gente ofendeu. Tá bom? Então, um resuminho aí para a gente já encerrar, né? Existe uma diferença entre ideal e real. O ideal é que a gente não tivesse esses problemas. Infelizmente, a gente tem. Então, a gente tem que aprender a lidar com ele. Há problemas sérios de expectativas em nós e a gente tem expectativas erradas em relação às pessoas. Nós somos pecadores e a gente peca, a gente erra e falha, a gente acaba produzindo coisas ruins na vida das pessoas. Uma terceira, e a quarta, na verdade, né? A gente briga por coisas que a gente não domina e as torna importantes e motivo de divisão entre nós. Isso daí é uma falta de sabedoria muito grande, ou seja, sejamos mais humildes, né? Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: felizmente o mundo real está sujeito a esse tipo de coisa, e conscientes disso, eu acho que é um primeiro passo para a gente evitar ofender desnecessariamente as pessoas. Às vezes pode ser necessário. Tá?
manter a expectativa mais baixa em relação às pessoas. Porque nós somos pecadores e os outros também são. Em algum momento nós vamos contrariar uns aos outros. E se a gente tiver que brigar uns com os outros, tiver que ter problema, vamos ter por coisas que são reais, verdadeiras, e não por coisas sobre as quais a gente não tem certeza. E de pontos de vista a respeito de algumas coisas que não são tão importantes assim como a gente quer fazer parecer que são. Tá? Então a gente tem que aprender a equilibrar as coisas aí, tá? Nem tudo é motivo realmente para briga, não. Vamos ser um pouquinho mais maduras, aí, um pouquinho mais adultos, tá bom? Espero não ter ofendido ninguém, mas nesse caso, se eu ofendi, foi com a Bíblia na mão, então eu não vou ficar chateado, tá bom? A galera tá balançando a cabeça aqui, mas é assim, foi o que eu falei no começo, né? Tem hora, se a gente prega a Bíblia, o cara fala, pastor, você me ofendeu. Aí eu falo, teu problema, filho, é com Deus, não é comigo. Eu estou com a minha consciência tranquila e muito feliz de saber que a Bíblia pegou você. Por isso eu vou queixar, não. É isso aí, gente. Vamos ver aqui as listas de oração. Quem são? Isso aqui não é a lista dos ofendidos, não, né? Muito bem. Veio a receitinha aqui de chá de limão cortando a garganta. Obrigado, irmã Suzy. Mas, na verdade é secura, tá? É secura, hein? Tá? E outra, vou falar a verdade, eu não sei cantar. Eu canto porque é o que a gente tem que fazer, né? Eu também não sei usar direito a minha voz, eu tenho alguns problemas com relação a isso. E tem dia que pega, né? Mas hoje realmente eu não estou com a garganta boa. Limão tem em casa, hortelã não sei se tem. Tem hortelã plantada aqui. Eu vou tomar um chazinho aqui para melhorar minha garganta. Obrigado. Tá aí, mas é secura mesmo. Solange Marques, detesto brigas. Eu também não. Também detesto, viu? Não gosto de briga também não. Tá? A gente tem umas brincadeiras, né, que a gente fala, viu, Solange, né? Eu até brinquei com o Cris aqui. Eu, numa briga, ou mato ou morro. Ou eu corro pro mato ou eu corro pro morro. Né? Eu não gosto de levar as coisas até as últimas consequências, não, né? Tinha aquela piadinha, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para sair dela. Tá? Geralmente não vale a pena. Mas a gente, infelizmente, acaba passando na vida da gente por atritos, por problemas, e tem coisas que a gente tem que ir até o final, né? A Bia Lobão, os ensinos de Jesus foi de multiplicar e não dividir. Depois você me explica melhor o contexto aqui, mas se eu estou entendendo, né, o que a Bia disse aqui, de acordo com o que a gente explicou hoje, é que a gente não vai ficar ofendendo as pessoas, dividindo o grupo, né? Assim, espalhando as pessoas, né? Mas pelo contrário, tentando nos unirmos aí com um só coração, né? O problema também, né, Bia, você sabe disso, às vezes a gente, não só, eu estou falando na Bíblia porque foi ela que colocou aqui, né? Às vezes a gente coloca muito também os nossos gostos pessoais, né? A gente quer impor nossos gostos pessoais e tudo mais. Se eu fizesse uma lista para vocês assim das coisas que eu não gosto, irmão, vocês iam ficar assustados, né? Eu não me incomodo mais com tanta coisa, mas assim, a gente olha e gostaria que muitas coisas fossem na vida da gente de forma diferente, né? Nos nossos relacionamentos, na família, no trabalho, na igreja, na academia, no mundo, na avenida, né? A gente sempre encontra ao longo da vida da gente coisas que nos desagradam. Agora, a gente não pode transformá-las, né, todas elas em cavalos de batalha. Tá bom? Obrigado pelas dicas e pela participação. Tá? Então não são necessariamente aqui pedidos de oração, mas conselhos e também a participação preciosa aí, que é muito legal também. Gente, hospitalizados. Marcos e Lucas entubados. Tá? Jeane também entubada. A Aline, ela é um pedido do Romualdo, tá? Uma conhecida dele lá do Nordeste também, que está numa situação bastante difícil aí por causa da Covid. Além dessa Aline, tem uma outra Aline, que é a Aline Matos, que é um pedido da Lília Trindade. Tá? Também o seu Osvaldo, o Nanau, o Alessandro. O Alessandro, a gente teve uma notícia muito boa, né, do Alessandro, na terça-noite, né? Ele foi extubado, então ele não está entubado mais.
Um dos irmãos dele lá o visitou, conseguiram fazer uma chamada de vídeo com a irmã Irailda, e assim, ele vem evoluindo, né? Muito, muito, muito bem, já praticamente respirando sem nenhum tipo de ajuda, né? Obviamente enfraquecido, né? Pelo tempo aí que estava entubado e tudo, mas avançando, graças a Deus, melhorando. Além dele também o Júlio, o Fabiano e o Armando. Então essa lista aqui são pessoas hospitalizadas, tá? Quarentena em casa. Ângela e Luciana, o seu Edivaldo e a Andréa Matos, né? Inclusive aqui algumas dessas pessoas aqui andaram até internadas, né? Agora estão em casa ou não chegaram a ser internadas e graças a Deus estão melhorando aí da Covid, tá bom? A gente ainda tem outros nomes aqui. A Tata, o Wilson, o Gabriel, a Inailda, Jane, Samuel, Davi, Brás, Camila, Paulo, Raimunda, Lídia, né? Uma série de nomes aqui de pessoas que a gente vem trabalhando aí já há um bom tempo. Tem outros motivos, né, de oração, né? Tratamento com câncer, aguardando cirurgia. Nós temos aqui diversos tipos de problemas de saúde, infelizmente. E oramos, né? A gente ora não apenas pela cura, mas ora também para que esses irmãos eles persistam aí no tratamento, persistam aí também no cuidado, né? No autocuidado, não relaxem, né? Se mantenham ali firmes, tá? Ainda oramos pelas pessoas enlutadas, desempregados, idosos, profissionais da área de saúde, os essenciais, pelas vacinas, né? A faixa etária aí dos vacinados vem caindo devagarinho, logo, logo vai chegando nos quarentões aí, quase cinquentões, logo, logo, né? Vai chegando aí nos nossos jovens e a gente vai vendo devagarinho o que fazer em cada uma dessas situações, tá bom? A igrejas, missionários também, estamos em campanha de missões para o Amazonas, tá? Esse mês, a gente estaria aí logo, logo, né, agora no mês de junho, na verdade não agora, no mês de junho, vivendo missões estaduais, mas a gente vai encerrar esse mês com missões para o Amazonas e vamos fazer a nossa campanha para missões estaduais no mês de julho, tá? Não há dificuldades aí com a junta, inclusive algumas coisas têm sido encaminhadas aí para que a nossa campanha seja muito legal, seja muito bem feita também no mês de julho, tá? Então continuamos aí em campanha de missões para o Amazonas, tá bom? Parte da oferta já foi enviada e logo, logo a gente vai ter aí uma geral aí de como foram todas as coisas, tá bom? Tem mais pedido aí? Mais um. Silas, gente do céu. O Silas mandou pra gente aqui, né, falando que o patrão dele, depois de 5 meses internado, por causa de Covid, recebeu alta. Graças a Deus, né? Vamos orar pela vida dele também. O pedido da Ivone, a nossa irmã Ivone, orar pela vida da Andréia, a amiga dela com depressão. Tá bom? Então vamos orar. Vamos orar. Né? Vamos orar aqui pela Andréia, pelo patrão do Silas e pelos demais pedidos aqui que estão na nossa lista. Vamos orar, irmãos? Pai, nós te damos graças, ó Deus, porque mais uma vez estamos na tua presença como igreja, como corpo do Senhor, para colocar, ó Deus, a vida de tantas pessoas, ó Deus, que estão doentes, de famílias, ó Deus, que também têm passado por momentos difíceis por causa das doenças mais variadas. Queremos te agradecer, ó Deus, também, porque mesmo em meio a esse período de lutas, bênçãos têm sido colhidas, pessoas têm sido curadas e têm voltado, ó Deus, para suas casas. Hoje o Silas mesmo nos traz, ó Deus, essa notícia boa a respeito do seu patrão. Depois de uma internação tão longa, ó Deus, de 5 meses na Covid, o patrão dele voltou para casa. Te agradeço pela alegria que ele deve estar sentindo, da sua família, e pedimos também que ele se recupere, ó Deus, plenamente desse período tão longo de internação. A vida da Adriana também, ó Deus, que é amiga da nossa irmã Ivone, que está com depressão.
Pedimos que a tua misericórdia esteja também sobre a vida dela, sobre o seu coração, sobre a sua alma. Não sabemos se ela é cristã, se ela confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E por isso oramos também por sua salvação. E oramos, ó Deus, para que o corpo dela, sua alma, seus pensamentos possam também ser curados e a sua saúde possa ser plenamente restabelecida. A vida também, ó Pai, de tantas pessoas que foram citadas aqui, que permanecem internadas, entubadas, ó Deus, vivendo esse momento tão difícil, ó Pai, nos hospitais. Pedimos que a tua misericórdia, ó Deus, esteja sobre a vida de todos eles. Também te agradecemos, ó Deus, pela vida do Alessandro, pelo qual também temos orado já há alguns dias, e a notícia que nos chegou, ó Pai, na terça-feira, de que ele também foi extubado e já estava consciente, conseguiu inclusive conversar com a nossa irmã Irailda, sua mãe, trazendo um pouco de alegria, e pouco a pouco tem se restabelecido e tem também se recuperado. Peço pela vida da Aline também, ó Deus, esse pedido que nos traz, ó Deus, o Romualdo também, que também está doente, passando por um momento muito difícil, que o Senhor também possa abençoá-la, que o Senhor também possa guardá-la. Obrigado pela campanha, ó Deus, de missões que vem se desenvolvendo, por uma região, ó Pai, que tão carente, ó Pai, de igrejas, de obreiros, de pastores, de líderes, e a graça que o Senhor nos deu, ó Deus, o presente que o Senhor nos deu, que é também uma responsabilidade, de como Igreja Batista em Vila das Belezas participarmos, ó Deus, com oração, com informações e também financeiramente daquilo que o Senhor tem feito na região do Amazonas. Oramos especificamente pela vida do pastor Jadai, pela vida do pastor Adiel, pela vida do pastor Eliel, ó Deus, que são contatos, ó Deus, que nós temos ali naquela região, seja trabalhando ali com as populações ribeirinhas, no caso do pastor Jadai, trabalhando com a formação, com treinamento de lideranças, com a evangelização. O Eliel, que tem construído, Deus, ali, está construindo barco também para desenvolver um trabalho, Pai, missionário mais intenso, mais organizado, mais abrangente. Portanto, ó Deus, colocamos a vida desses homens que o Senhor tem levantado para trabalhar ali naquela região. E, mais uma vez, estamos, ó Deus, à tua disposição como crentes, como igreja do Senhor, para participarmos da tua obra. Queremos também, ó Pai, te agradecer pela vida da nossa igreja, pelo desenvolvimento das nossas atividades. Lamentamos ainda bastante o fato de não podermos nos reunir, ó Deus, presencialmente, mas com isso, ó Pai, temos zelado pela vida, pela integridade, pela saúde dos membros da nossa igreja, mas oramos, ó Deus, para que em breve, possamos voltar, ó Deus, a nos encontrarmos e podermos também nos abraçarmos, conversarmos, ó Deus, sem medos, ó Deus, e sem dificuldades. Abençoe as atividades da nossa igreja, ó Deus, os cultos pelo YouTube, aqui o nosso encontro do Pão das Três, as atividades dos homens, das mulheres, dos jovens, do departamento infantil, a zeladoria da nossa igreja que tem trabalhado, a administração, a tesouraria, todo o setor financeiro, o ministério pastoral, enfim, ó Deus, tantas atividades da nossa igreja que continuam funcionando em atividade, para que, ó Deus, a tua igreja continue trabalhando, crescendo e avançando. Reconhecemos, ó Deus, o teu cuidado, as tuas bênçãos que são muito grandes e com grande temor, ó Deus, continuamos servindo e buscando ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente. Tem alguma coisa nova aí? Não? Então tá bom. Então que Deus possa abençoar a vida de todos os irmãos. Hoje é quinta-feira, hoje é quinta-feira. Amanhã nós temos a nossa, mais uma edição do nosso Pão das Três. Hoje é dia 20 Dia 20. Hoje é dia 20, né? Fiquem atentos também às atividades aí dos ministérios aí da nossa igreja, os cultos pelo YouTube, todas as comunicações, para a gente estar sempre aí ligado, antenado e participando, né? Participando ativamente de tudo que tem acontecido. Então que Deus abençoe a vida dos irmãos e até amanhã com o pastor Márcio Sarraf.